Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. É o podcast que descomplica a segurança. Eu sou Carlos Braga, engenheiro de segurança. Hoje a gente vai falar de um assunto muito em voga com a revisão aí da NR1. A gente vai falar sobre PGR e as implicações no eixo social. Eu trouxe uma pessoa aí, né, experiente aí, no assunto, conhecedor, né, desse item, e a gente vai se aprofundar nesse tema, ok? Como de praxe, eu não vou falar o nome dele, ele vai se apresentar aqui agora para a gente, né? Mas antes disso, o agradecimento sempre, né? Obrigado, Xará, aí, por você ter aceito o convite, por ter encarado essa aí de vir bater um papo, né? Mas fala Obrigado, aí, se Carlos. apresenta aí. Né? Xará, É. né? A gente se conheceu aí. Carlos, sou Carlos também. Sou Carlos Guilherme, conhecido na empresa como Vedove, que é meu sobrenome, é Carlos Guilherme Vedove. Ah, Tem mais ou menos aí uns 18 anos na área como técnico de segurança. Entrei porque queria ajudar pessoas, né? Como que a gente faz para ajudar pessoas nesse mundo de hoje? é. E aí descobri essa área da segurança aí, que a gente tem uma possibilidade imensa, mas sempre tive um sonho no direito. E né, minha segunda formação é advogado. Agora estou fazendo a pós de previdenciário. Ah, legal. Então acho que unir as duas funções. Então, estamos falando sempre, né? Isso, previdenciarista, trabalhista com TST, que é nosso mundo de prevenção, né? Aham. E aí já Verdade. trabalhei em diversas áreas, na construção civil, comecei na indústria do extintor de incêndio. Olha só. Aprendi como é que funciona todo o sistema de extintor, combate a incêndio, montagem e Aí, método. antes de fazer o técnico, né? Não, já formado como técnico. Aí dali fui para o antigo Comperge. Sei. Na época Lá em Itaboraí, né? Itaboraí. Isso, Itaboraí, no início de tudo lá, a gente abrindo acesso e tal. Depois caí nesse mundo offshore nosso aqui. Aí trabalhei no desafio, 8 anos aí nos contratos Petrobras. Trabalhei um período como consultor, licenciamento ambiental, fazendo Pegou um pouco do meio ambiente ainda também. Um pouco de meio ambiente. Aprendi no Comperge. Peguei um pouco de meio ambiente e depois atuei como consultor na área de higiene ocupacional. Bastante Legal. tempo. Um amigo antigo, médico do trabalho aí, das antigas, me deu as orientações e aí trabalhei uns 4 anos e agora eu tô querendo, perfuração. Eu tô querendo fazer um podcast aí sobre higiene ocupacional para esclarecer para a galera aí como é que funciona. Bom. De repente volta um segundo tempo aí pro higiene ocupacional, né? Pode Legal, ser. foi bom saber disso. Você falou um negócio interessante, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fiz uma live no podcast do Álvaro Domingos, não sei se você conhece, ele fala Descomplicando a Norma. Sim. E ele perguntou como é que eu caí nessa profissão, né? Eu vim do mercado, eu vim de supermercado, trabalhei no comércio varejista um bom tempo, conheci o antigo PPRA e o mapa de risco. Eu falei, cara, que negócio interessante, fui pesquisando. Eu falei, poxa, técnico de segurança, vou fazer esse curso. Mas antes eu tinha me formado em economia. Nossa, então eu formei economia por causa do supermercado, né? Sim. Mexer lá para tocar o supermercado. Mas aí comecei a ver a segurança, gostei. Cara, amor à primeira vista. Oportunidade que você está falando de ajudar os outros, né? Da questão de prevenção, aí eu me embarquei nessa. Como a gente conversou, vim numa família de comerciantes também. Todo mundo, trabalhei com supermercado, padaria, posto de gasolina. E cresci nesse meio e comecei nessa área com Lava Jato. E a minha principal ideia era capitalizar dinheiro para transformar ele num auto center. Foi aí que eu comecei a conhecer a segurança. E aí se apaixonou já era, né? Aí não tem mais jeito. Eu já pensei em sair, falei, vai ser só por um período e tal. Tô aí até hoje. O cabelo ficou branco e eu continuei nessa área. E vou continuando, eu fui careca, você tá melhor do que eu. Né? Mas vamos lá então, vamos falar do PGR, né? Vamos sim. Programa de Gerenciamento de Risco, correto? Então, o que mudou na rotina das empresas e dos profissionais do SST com essa nova exigência? Mudou bastante. Essa rotina, como é que está? Isso aí muda bastante. Por quê? Antes a gente estava acostumado naquela indústria, né? Que a gente tinha o antigo PPRA.
trabalhei muito nessa indústria. Eu até brincava com alguns colegas na época, eu falava com eles o seguinte: a gente trabalha demais vendendo hora de trabalho e nossa presença no campo. A gente está errado, a gente tem que vender papel. Vamos vender documento. Aí qual era a ideia? Era o PPRA. Vamos fazer levantamento de risco, fazer o documento, todo ano a gente tem que revalidar e é isso aí. Isso rolou muitos anos, né? Sim, muito. Só que, né, graças a Deus, eu acho que a nossa legislação, ela tarda, mas ela não falha, né? Foi feita com muito sangue, né, dos antecessores aí, mas hoje eu consigo reconhecer através da NR1, GRO, que realmente agora a gente está no caminho da prevenção. Deu um passo largo, né? Sim, demorou, mas a gente conseguiu. Hoje o PGR ele vai atuar fazendo realmente um mapeamento de risco. Você vai mapear todos os riscos do colaborador e dali você vai conseguir visualizar o seu panorama real dentro da empresa. E a partir dali você vai destrinchar em planos de ações, em prevenção, se realmente você está no caminho certo ou não. E ele abriu um leque, né, através do inventário, incluindo aí o ergonômico e o acidente. Né? Aí você faz esse inventário mesmo maior, você tem realmente o que você falou. Sim, você daquela limitação que a gente tinha do risco físico e ergonômico. Ele só falava PPRA, só risco físico, químico, biológico, acabou. Biológico, Não tinha mais problema, né, de falar mais nada. A ergonomia falava alguma coisa, mas não se cabia. Se acusasse alguma coisa, você fazia um laudo ergonômico à parte. Pois é. E agora, e com essas exigências, né, que a gente precisa integrar isso com o E-Social também, foi um outro passo, né, porque o governo tinha... Não, o E-Social veio para arrancar o cabelo do pessoal. Não, aumentou bastante. Aumentou bastante. Inclusive, isso aí tem uma questão que eu acho muito interessante, porque a gente sabe que a gente tem que falar casando, né? A gente tem que fazer o inventário de risco. Esse inventário de risco, assim, a pessoa estava acostumada a fazer um levantamento superficial. Né? A verdade era essa. Você olhava, tem esse trabalho e tal, usava-se muito o GHE. Hoje ainda usa GHE, mas com o E-Social eu não indico mais. Porque quando você vai olhar para o E-Social, você montou o seu PGR, fez seu inventário para o GHE e montou o PGR. Quando você vai transmitir essas informações no E-Social, você vai ver que você não vai conseguir transmitir tudo por GHE. Você vai ter funções, por exemplo, no nosso mundo offshore, que o cara transita no escritório e a bordo. E aí você vai ter que mapear internamente qual o maior tempo de exposição a risco e qual o maior risco que ele está exposto. Como é que você faz isso no GHE? Não, você não tem como, né? Entendeu? Não tem como. Você não tem como. Verdade. E você disse com relação a nossa rotina, né, o PPRA você fazia uma vez no ano. Sim. Então, todo ano você renovava o programa documento base, as avaliações ficava por conta, né, quando quisesse fazer. A gente não tinha determinação de fazer, né? Assim, não tinha regra. Você revisitava ele. E com o PGR agora muda um pouco, né? Porque mensalmente você está enviando dados para o E-Social. E como é que é essa questão da avaliação ainda? Como é que você... Então, essa avaliação, antes a gente fazia uma avaliação abrangente, como a gente está falando, hoje a gente tem que fazer uma avaliação mais técnica, mais minuciosa. Você vai olhar o ambiente de trabalho, vai olhar a função que você vai colocar naquele ambiente de trabalho e vai olhar a pessoa que vai assumir essa função. Aí você vai ter que passear em todos os riscos, né? Físico, químico, biológico, acidente, ergonômico. E hoje a gente tem mais uma inovação, né? Que é o risco psicossocial, que vai entrar dentro do campo ergonômico. E aí, como é que você vai mapear isso? Você não tem como deixar isso para fazer quando você quiser. Porque a cada momento você vê o ambiente de trabalho é dinâmico. A cada momento você vê que às vezes mudou. Mudou o layout. Será que isso afetou a ergonomia do trabalhador? Mudou tudo, né? A iluminação. Aí você pega uma pessoa na frente de campo.
Você implantou uma tecnologia nova na ferramenta que ele trabalha. E aí você vai ter que voltar reavaliando tudo. Vai revisitar tudo, vai reavaliar para você conseguir mensurar depois. E quiçá conseguir diminuir o risco melhor ainda, né? Sim, a intenção é você eliminar ou diminuir, mas a gente sabe que eliminar é bem complicado. Difícil, né? Eu acho que até a norma, né, o governo ali, com essa questão do e-social, do GRO, ele começou a entender que você não faz mais um programa de prevenção de risco. Você faz um programa de gerenciamento de risco. Você deixou de sonhar em prevenir um risco, que era meio que uma utopia, né, que eu vou eliminar esse risco. Nunca, né? Mas você começou a assumir que você tem um risco e agora eu gerencio ele para ele não trazer malefícios ou trazer menos malefícios para a saúde do trabalhador e para a segurança. Você pode eliminar alguma coisinha ou outra, mas total não tem como. Bom, e aí esse PGR, como é que ele atende essas exigências, né? Com essas informações de riscos ocupacionais aí para o E-Social? Então, a gente tem o evento, que é o 2240, que vai falar da segurança, e o 2220, se eu não me engano, que é da saúde. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar, temos assuntos curiosos com isso, ele vai olhar os riscos que você está exposto, vai olhar, fazer um mapa bem amplo, qual a quantidade que você está exposto àquele risco, ruído, que é o mais falado. Ruído né? É típico ali, é o campeão. Você vai olhar ali o risco do ruído, vai ver quanto ele está exposto, qual a fonte geradora, quanto que atinge ele, e vai ver o melhor equipamento para minimizar. Será que você consegue enclausurar o equipamento para diminuir o ruído? Não consigo. Então você vai trabalhar no famoso EPI de sempre. No último, né? No finalzinho lá do... Que é o que a gente mais trabalha. E aí você vai avaliar ele se ele realmente está sendo suficiente para atenuar ali. Aí você vai qualificar. Aí depois você vai quantificar para poder avaliar o melhor EPI para aquilo. Tem que saber quanto ele está exposto. E você já começar da base lá para o seu LTCAT, para o seu lado de periculosidade, de insalubridade. Vai começar tudo ali, no seu inventário, e depois vai para o PGR. Para você ver a importância que hoje criou o documento do PGR. Você vai fazer meio que um vice-versa, que antigamente a gente achava que saía do laudo para o PGR. Hoje a gente entende que você vem do mapeamento de risco do PGR e aí você descobre se você precisa do laudo ou não. E ali você vai fazendo isso. Quando você transmite esse evento no E-Social, você gerou uma obrigação interna na empresa de mapear isso na parte da saúde. Os exames que o trabalhador vai fazer. Sim, os periódicos, né? Dimensional, periódico, dimensional. E aí, quando a saúde vai e comunica para o E-Social também os eventos dele, que são os exames, se você não conversou o que está mapeado no risco com o que você fez no exame, você tem um passivo. Para ficar mais claro, né, pessoal? Se eu digo que eu tenho ruído e no exame não tem audiometria, deu ruim. Deu ruim. Mais ou menos isso. Exatamente isso. E aí você entra no problema, que é um problema muito grande, que as pessoas não observam muito. Porque hoje é tudo eletrônico. Com o E-Social, o governo tem todo um arcabouço para poder aumentar o FAP da empresa. Tá com queijo e a faca na mão. A faca e o queijo na mão, né? Como o pessoal fala. Fora na multa por inconsistência de dados. A NR1 fala dela. Se você manda os dados inconsistentes, você toma uma multa. E aí corrige. E aí, se mais tarde você tem um passivo trabalhista, um trabalhador lá, quando quer se aposentar, ele pede esse levantamento e aí você já teve essa multa. Como é que você se defende disso? Não tem jeito, né? Já tem a prova lá que você não é inconsistente. Você não consegue. Não vai defender, né? Você vai ter que pagar. E aí, falando nisso, né, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam para manter esse PGR atualizado e em conformidade, né, com o social? Porque... Isso aí. Eu vejo assim, um desafio muito grande, Carlos, porque você antes fazia um documento só no setor de SSO. Aquele documento ali da segurança que era o PPRA. Hoje você não consegue mais trabalhar individualizado numa empresa.
Você precisa estar unindo RH, segurança do trabalho, você tem que estar unindo contabilidade e o jurídico da empresa. Mas é saúde, né? E a saúde já estava junto. Mas é porque ela faz uma parte, porque a gente não tem muito cuidado, a gente não vê, né? É uma parte que fica... A gente acha que é uma coisa de praxe, né? Uhum. Mas tudo vai partir ali. Você vê, assim, qual o desafio? Começa na contratação do trabalhador. Quando você mapeou o seu layout de trabalho e mapeou as funções que você precisa, você tem que começar a conversar até o final da ponta. Uhum. Aí você não tem o costume de conversar com RH para pegar o organograma, o mapa certinho de quais são as funções que você tem. Aí você chega e tem um exame no PCMSO lá na saúde, que foi feito porque o RH pediu, porque eu vou contratar uma nova função. Só que essa função não chegou ao conhecimento da segurança. Não tem o job, não tem descrição de trabalho, não tem nada. Aí sai um exame lá. Aí você vai transmitir o evento do PGR no E-Social com base em quê? Que função é essa? Não tem nada. Só que o RH já transmitiu para o E-Social que tem uma função tal quando ele assinou a carteira da pessoa. Que é imediato, né? Imediato. Registrei a pessoa, transmiti aquela função. Aí a saúde foi lá no fechamento do mês, transmitiu os exames e tudo naquela função, porque o RH criou. E você aqui no PGR transmitiu o quê? Nada, eu não tenho, não que sei. Função? Não estou nem sabendo que tem a função, né? De novo caímos na inconsistência. Onde isso foi parar? No jurídico da empresa e no contábil. Porque isso vai gerar imposto, vai gerar multa e vai gerar passivo trabalhista ou jurídico mesmo, de multa e tudo na empresa. Então o negócio é sério mesmo, né? Muito sério. Isso é sério. Isso é um grande desafio, né? Você unir departamentos e fazer eles conversarem o tempo todo, porque ele é dinâmico. Uhum. Não adianta, não, vou fazer isso, daqui a 6 meses eu revisito. Não. É mensal. Como, é mensal. É mensal. Mandou, tá mandado, não tem mais jeito, né? Não tem como retificar, né? Já foi. Não, já foi. Foi. Você vai ter que assumir um erro para retificar. Uhum. Que aí levanta a antena lá, né? Opa, isso aí. Que você tá... Aí você atrai a fiscalização, que hoje também não é mais aquela fiscalização presencial, né? Hoje... Antes você falava assim, poxa, o pessoal do Ministério do Trabalho tem poucos auditores, ele não vai chegar aqui nunca. Não, e de fato acontecia isso mesmo. Sim. Muito difícil. Hoje ele não precisa mais. Está tudo na mão no computador. Ele vai olhar de forma digital, vai te notificar por carta, por e-mail. O negócio é sério mesmo. Mas aí, então, na prática, desses documentos que a gente utiliza para alimentar esses eventos, a gente já falou, né? Que seria as avaliações, né? Isso, o inventário, depois você vai... Do inventário qualifica, quantifica, aí vai mensurar ali, vai criar quais são as medidas de controle que você tem e vai criar um plano de ação. Porque muitas vezes você vai descobrir que você tem um nível de atuação que está aquém. Você precisa ampliar, você precisa melhorar aquilo. E aí você vai criar um plano de ação. E esse plano de ação tem que ser vivo. Porque a qualquer momento você precisa apresentar essas evidências. E aí uma coisa também que a gente vê um desafio é na digitalização dessa documentação. Pois é. Porque um plano de ação, por exemplo, você bota lá o prazo que você quer para você resolver. E como você falou, é vivo, você às vezes já resolveu, mas o documento está impresso, você tem que Isso aí, fazer o ideal é a gente ter um sistema. Hoje a gente está caminhando para tudo ser sistematizado. Porque isso é igual o Ministério do Trabalho, igual lá a Previdência, olha também no seu sistema. Hoje existe um cruzamento muito grande. Se você for observar, você vai ver que você tem integrado na Previdência, você tem integrado a segurança do trabalho, a Previdência e a parte de imposto. Porque o governo também não vai dar ponto sem nó. Eu quero proteger o trabalhador, eu quero garantir a minha força de trabalho produtiva no país e tal, mas ele quer diminuir o passivo dele do INSS. Que é gigante. Ele quer responsabilizar quem gera esse passivo.
ou seja, transferindo esse custo que o INSS teve para a empresa que gerou esse passivo. E lá na frente, ele quer saber como que ele está cobrando o imposto dessas empresas. Será que ele pode mudar o fator de imposto acidentário dessas empresas para arrecadar mais? Isso está tudo uniformizado, está tudo informatizado, está tudo na mão. Como que a gente vai atender essas exigências se você não tem um sistema bem organizado dentro da empresa? É verdade. É verdade. E falando em passivo, como é que o PGR ele consegue amenizar esse passivo? Como é que ele consegue diminuir? Aí você fazendo um bom trabalho, você diminui bem. Porque uma vez que eu identifico que eu tenho uma exposição a um risco, eu crio um bom plano de ação. Eu fiz um bom mapeamento, agora eu crio um plano de ação eficaz. Garanto que esse plano de ação foi cumprido, está sendo implementado e está sendo cumprido. Eu posso talvez conseguir diminuir o meu fator previdenciário embasado na documentação que eu estou informando no e-social. Eu prevenindo riscos, eu prevenindo pessoas ingressando no INSS por doenças ocupacionais ou por doenças de trabalho, né, de acidentes e tal, eu consigo evidenciar na receita que eu posso diminuir o meu fator. Ou eu posso garantir nos exames do meu trabalhador que ele vai ter menos problemas. Se ele tinha uma condição, a gente fala muito de lombalgia, uma condição ergonômica. Essa SLE aí é bem falada, né? Aí, quando você fala muito disso, você fazendo um bom PGR, você fazendo um bom plano de ação e colocando isso em prática, você consegue comprovar que se ele tem alguma dificuldade assim, não foi adquirido no trabalho dele. Como ruído, a gente vê isso aí. Ruído porque tem um cara usar muito fone, muita discoteca, e a saúde tem como... E na nossa realidade, né, do pessoal offshore, quando ele está onshore, ele vai fazer um extra. Ele não usa proteção e vai encaixar depois que isso aconteceu durante o trabalho dele, que ele é registrado. E aí você consegue comprovar com a documentação que ele está com uma deficiência, sim, mas não foi aqui que ele pegou. Você quebra o nexo causal disso. Pois é. Nexo causal. Mas já que você tocou nesse assunto de nexo causal, vamos explicar o que é o nexo causal. O que é o nexo causal? Então, o nexo causal é quando você faz, a grosso modo, uma comparação. Você trabalha exposto a ruído e esse ruído afetou a sua audição a níveis que você virou um passivo. Você está com um problema auditivo. Uma perda. Uma perda. Quando eu tenho essa perda, ela foi oriunda de quê? Foi um ruído de um equipamento que eu trabalho? Ou foi da discoteca que eu frequentava, do fone de ouvido que eu fico no ônibus andando o tempo todo? E aí, quando eu coloco que essa doença que eu estou aqui é oriunda do meu trabalho, eu fechei o nexo causal. O nexo da causa da minha surdez foi o meu trabalho. Agora, quando eu consigo proteger a empresa, dizendo que aqui na empresa a gente protege o trabalhador a nível que ele não conseguiria ter uma doença dessa, eu quebro esse nexo causal. Aí vai ter que investigar o que ele faz fora da empresa. A saúde tem como ali detectar de acordo com o nível de redução de perda e tudo, se é ou não, né? Isso aí. Mas é coisa mais de médico lá mesmo. E aí o PGR, né, o inventário de risco, tudo bonitinho, a gente, conforme a ANR, né, ela determina, ela dá o passo a passo como é que tem que ser esse inventário, né? Ela diz lá o ambiente, o que o cara faz, né, meios do contato, tudo tem que estar nesse inventário. E aí só para confirmar mesmo, né? Por exemplo, o cara tem ruído, função tal tem ruído, eu vou botar lá que é através de máquinas e equipamentos, né? Que é o modo que ele recebe padrão, isso. Né? Aí tem que botar o quantitativo. Qualitativo, que você está identificando. Identifico, mas depois que eu começo, eu jogo nele. Você vai mensurar no quantitativo. Quantitativo, aí eu faço... Mas isso aí a gente fala depois, né, na parte de higiene. A parte de aí eu vou botar o valor lá, o valor do ruído que a gente verificou no PGR e em seguida eu vou fazer as medidas de prevenção.
Isso aí. Mas a quantificação ali de tolerável e não tolerável, né? Também tem que estar no... Isso aí você já tem no arcabouço, né? É tolerável, não tolerável. Você tem que lembrar também aquela parte que é da matriz de 5x5, então, que geralmente a gente usa. É isso que eu tô falando. Aí você bota se é tolerável ou não, né? Porque de acordo com tem que avaliar, tipo, eu posso expor esse trabalhador a esse risco? Ou eu não posso? Aí você vai entrar nisso aí. Não aceitável, é aceitável ou não é aceitável isso aí? Eu tenho condições de prosseguir dessa forma? E aí você vai ali, vai ver frequência, probabilidade, tipos de lesões que pode causar. Tem que botar também isso aí. O que causa, né? É o que causa. E o meio de propagação, eu me deparei esse tempo atrás aí uma situação bem interessante, foi uma revisão de um PPP de um trabalhador que ele era um eletricista. E aí ele estava exposto acima de 400 volts. E aí a gente não tinha campo para colocar isso, né? Não. Hoje no PGR ele está lá no risco de acidente. Agora você bota lá choque elétrico. Choque elétrico, e é interessante porque é simplesmente porque tem uma normativa que diz que exposição à eletricidade acima de 400 volts ele tem direito à aposentadoria especial. Não tem mesmo? Uma mensuração. Já está taxado. Tem uma tabela. Aí ele ganha periculosidade. Ganha periculosidade. Não, e aposenta especial. Lá nos 25 anos? Ou é mais aí tem uma outra tabela, eu não vou saber te dizer de cabeça. Não? Mas ele vai aposentar, ele vai ganhar, ou ele vai diminuir o tempo, ou ele vai ganhar um adicional na aposentadoria. Você vê, né? E o PGR está isso tudo agora, né? Agora, isso aí, porque você vai mapear os riscos de acidente. E aí você já pode ali já apontar essa situação. O pessoal que trabalha com eletricidade, empresa de energia, né? Usina elétrica, termoelétrica, a gente tem aqui em Macaé termoelétrica. E ainda falando de social, né, essa transmissão, tem muito erro? As empresas cometem muito erro ainda para emitir? Quais são esses erros principais? Fala um pouco aí. Muito. Porque, como a gente estava falando, é complicado você conseguir interagir em todos os departamentos. Aí você tem um cara que ele está registrado com um job descript X. Aí você, no seu PGR, tem um outro job descript que talvez foi a entrevista que você fez com o trabalhador na época lá do inventário. Normalmente você pergunta o que você faz, como é que você faz. Isso aí. E aí você detecta ali que tem alguma informação que é necessário, coloca no PGR. Quando o RH informa uma coisa, você informa outra. E a saúde às vezes não mapeou. Ou o exemplo que a gente falou do cara ter bypassado o PGR. Foi uma função nova que geralmente cria, né? As empresas está tudo fechado, a documentação bonitinha, aí de repente, não, eu preciso de uma função. Vou promover fulano para uma função que não existia e vou criar uma função nova para trazer alguém novo de fora. Padrão. Aí, beleza, muito bom. Só que eles esquecem que tem todo um dever de casa para ser feito, que você tem que ir lá de novo, nos riscos, avaliar tudo, colocar no inventário. Saber onde ele está enquadrado. Enquadrar ele ali no PGR, para depois isso ir lá para a saúde, no PCMSO, para gerar os exames, para aí depois você conseguir contratar esse cara. Porque senão, como é que você contratou uma pessoa? Qual foram os exames? Quais os riscos que esses exames admissionais se basearam? Ou a gente fez o exame correto, né, os exames que deveriam ser feitos. E aí você tem muita inconsistência. Esse é o problema que as empresas enfrentam hoje. Porque ele contratou uma pessoa, pegou um ASO genérico. Eu vi muitas vezes uma empresa de menor porte, faz um ASO genérico aí, simples. Pega da função tal, que é parecido. Vai trabalhar no mesmo lugar. Aí você coloca o cara. Na teoria, talvez não tivesse esse problema ali. Mas hoje você no e-social, você não comunica, você já gerou um passivo ali. Porque você não consegue fechar o ciclo. E aí fica a inconsistência. Isso aí. Mas o sistema ele informa rápido, assim, pra gente, se a gente mandar alguma coisa errada, ele detecta ou não? A gente mandou, não tem nem como voltar. Depende muito, porque quando você envia e a inconsistência é muito grande já, ele recusa, ele te devolve. Ou ele vai assumir que você não tem risco. Quando ele encontra o erro, ele diz que você não tem risco nenhum. Quando você envia o evento lá
Entendi. Da segurança. E aí, como é que você vai detectar isso? Só se você fizer uma busca. De novo, a interação entre os departamentos. Tem que estar tudo caminhando. Você vai ter que ir lá pedir no RH, talvez, um extrato no CPF do trabalhador. Aí você vai ver que está dizendo que ele não tem risco nenhum. Como não tem risco se está numa função de risco? Não mapeei isso, ele não tem essa função no PGR. Eu falei assim, mas como que no PCMSO ele tem? Se o PCMSO é um resultado do PGR. Aí você vai descobrir que estão lançando exames numa pessoa que não está no PCMSO e não está no PGR, uma função. Mas você não consegue descobrir isso rápido, não. Mas lá consegue, né? Lá na hora. Basta aí, alguém ir lá dar um clique num filtro que ele vai ver. Rapaz, o negócio é sério mesmo. E, né, falando do PGR, que foi um assunto bem polêmico, até foi igual para o Psicossocial, né? Ele teve uma postergação, né? Porque as empresas não estavam entendendo direito. Foi um rolo esse comecinho de PGR, né? Para fazer. Né? Foi uma confusão danada. Mas assim, na prática, vamos facilitar, né? Como diz o nosso programa, Descomplica. Descomplica. Essa avaliação, você falou na avaliação qualitativa. O que é uma avaliação qualitativa? É uma coisa bem básica. É você simplesmente chegar um profissional na área, né? Que tenha conhecimento de risco, e observar o ambiente. Esse ambiente aqui está escuro, o piso escorrega, está úmido, tem um barulho muito alto. Um barulho alto. Chamou atenção alguma coisa? Uhum. Tem um equipamento aqui que gera uma fagulha, uma centelha, tem produto químico armazenado. Ou a pessoa lida com isso. Vai e anota tudo, vai anotando. E aí eu lembro, na época do meu curso, eu tinha um professor que ele era muito exigente. Né? E eu gostava muito dele, que ele falava assim, você pensa que você é um arquiteto. Você vai olhar o ambiente para fazer um inventário de risco, você tem que olhar qual a estrutura que foi feita esse ambiente, qual o pé direito desse ambiente, que tipo de tinta usaram nesse ambiente e a cor. Eu achava aquilo um exagero. Hoje, quando a gente vai olhar, você precisa mensurar isso no PGR. Porque a partir daí você começa a ver essa ideia qualitativa. Ambiente, né? Eu descrevo o ambiente, quando eu descrevo o ambiente eu percebo os possíveis riscos que tem ali. Eu só não sei se aquilo é assim, uma coisa preocupante ou não. Quando eu olho, eu falo assim, bom, a iluminação aqui está boa. Mas boa quanto? Aí eu vou descrever o ambiente, vou ver o tipo de trabalho que vai ser executado aqui, vou lá na norma, vou consultar a tabela e vou identificar. Isso é uma boa, né? Porque a gente olha a iluminação, às vezes está até a mais do que precisa, né? Sim. Isso também é uma prejudica. Coisa que, né, as pessoas é um risco meio, né? Um risco meio... Não se atenta. Outro dia eu me deparei numa situação assim, eu cheguei num ambiente, era uma sala nova que tinham criado, eu fui lá conhecer, falei, nossa, bonito aqui, legal. Mas isso aqui não está muito claro, não, porque você andava em qualquer departamento, não tinha aquela iluminação toda. Eu falei, mas o que vai ficar aqui? As pessoas vão trabalhar com treinamento. Eu falei, poxa, mas numa sala de treinamento, tanta luz, vou pegar o luxímetro. Vamos medir. Isso aí, hoje tem na norma. Isso é uma avaliação qualitativa. A quantitativa é quando você vem com o luxímetro. Aí vai lá e mede, vê, e aí bate com os limites da norma, né? Isso aí. Isso a gente não vai explicar agora não, vai explicar depois. No próximo podcast. Deixa para o próximo. Deixar aí o sabor de quero mais, né, pessoal, né? Isso aí. Entender. E aí você, depois que você monta a parte qualitativa, você programa para fazer a parte quantitativa. Isso. Já pode entrar, talvez, no seu plano de ação. A empresa, geralmente, quando é menor, ela se programa, né? Aí vai levar um tempo aí, mas não é bom que demore. Né? Porque quando você já indicou que existe um possível problema, é bom você saber logo. Então, o PPRA, como ele tinha validade anual, dentro do ano você tinha que ter dentro daquele ano você tinha que ter essa avaliação. Você tocou num assunto muito curioso. Uma vez eu fui questionado por um auditor do trabalho. Ele me chamou lá no Ministério do Trabalho na capital e queria falar sobre o PPRA da empresa. E aí eu falei isso aí com ele, não, porque ele tem a validade de 1 ano, aí eu tenho o meu cronograma e tal. Eu falei assim, mas onde que está escrito que vale por 1 ano? Ele nunca valeu 1 ano.
É sério? O PPRA não tinha validade. Olha, vou voltar na norma lá antiga, hein? Porque para mim era um ano. Porque você fazia documento base, né? Documento... Isso era um costume de mercado. Então era uma norma... Ele dizia o seguinte, que toda vez, como hoje no PGR, toda vez que você identificar uma mudança no ambiente de trabalho, uma evolução do risco, uma mudança na condição de trabalho ou em equipamentos, você deveria reavaliar. Uhum. Sim. E era recomendado que você revisitasse no mínimo uma vez ao ano. E aí a gente não, é uma vez por ano. Todo ano eu vou lá e faço. Verdade. A gente foi lá e eu fiquei assim e fui ler a norma. Falei, realmente na norma não diz que tem anual. Não me lembro. É muito interessante. É. E marcou, né? Porque todo ano a gente revisava, inclusive os clientes, né, que a gente tinha. Sim, eu quero a revisão, cobrava. Revisão. E aí virou indústria. Virou indústria. Que aí todo ano você ia lá, só trocava as datas e tal. Fazia a fichinha de campo, anexava, fazia um resumão lá e é isso aí, tá validado. E o PGR não tem, por exemplo, o PGR pelo menos ele fala que a cada 2 anos para empresas que não tem sistema, e empresas que tem sistema de gestão a cada 3 anos tem que revisitar os riscos. Você tocou outro assunto interessante, empresa que tem sistema de gestão. A primeira vez que eu trabalhei numa empresa que tinha sistema de gestão, eu achei maravilhoso, porque o sistema de gestão ele já te mandava fazer um inventário de risco. E ali foi a primeira vez que eu identifiquei o que eu estudei quando eu fiz o meu curso. Eu falei, nossa, meu professor lá falava do pé direito e tal. Isso está aqui, né? Nas antigas SA 8000, né? Lá ele já mapeava isso. Por isso, hoje a gente ganhou esses 3 anos em empresa que tem, porque entende-se que já tem um sistema na empresa que já trabalha da forma que é para ser o PGR hoje. A diferença é que você tinha vários documentos separados para garantir o que hoje está integrado dentro do GRO através do PGR. Verdade. Hoje o governo pegou o que se falava nas normas, né, de segurança, nas certificações e condensou tudo para o governo. Inclusive, se você quiser fazer um PGR hoje pelo portal do governo, você consegue fazer. Eu vi lá. Tem lá interessante, né? Quem tiver dúvida aí, pode pesquisar. Vai lá no gov.br, lá tem lá, faça o seu PGR. Isso aí. E aí você consegue eliminar. Eu não tive curiosidade de ver como é que funciona. Eu fiz um teste para o MEI. Fiz um teste para o MEI. Que ele te dá a possibilidade. Sai, só que ele é muito fechado para microempreendedor, né? Assim, o cara dono de um açougue, do comércio que você falava antes, o cara não tem acesso a um engenheiro de segurança, a um médico do trabalho. Geralmente é o contador. O contador fala com ele, olha, ele precisa ter aí o PGR. E você precisa fazer o ASO do cara. E o cara faz como com isso? E ele não tem uma grana disponível para investir em tudo isso. E aí o governo facilitou. O governo facilitou. Você vai lá e você tem algumas funções, tipo abatedouro, açougue, padaria. Já que tem os riscos consideráveis, né? Então, o interessante é que já tem lá pronto. Padaria é uma coisa que tem riscos que a gente só olha a indústria. E quando você olha um comércio desse, a quantidade de máquinas, se você olhar a NR12, ela tem capítulos dedicados só para isso, só para maceta, batedeira, isso aí, equipamento de panificação. Açougue. Açougue também é um perigo danado, né? Aquelas serras para você cortar as coisas, né? Faz a carne moída, o moedor de carne. O próprio frio, né? O cara entra lá, as facas, né? De ele fazer desosso. Coisa bem arriscada. Bobear e para com as pessoas. Eu trabalhei muitos anos em hotelaria e as pessoas riam. Eu falei, cara, hotelaria tem muito acidente. As pessoas dessem devida atenção à hotelaria, acho que o INSS estava mais vazio. Porque é muito corte, né? Muito pensamento. Se olhar uma coisa industrial. Isso é feio mesmo. Bom, e aí a gente faz a qualitativa, parte o plano de ação para fazer a quantitativa, depois outro plano de ação se tiver alto ou alguma coisa que está fora ali do controle para a gente arrumar um controle. Isso aí, né? Porque muitas vezes você vai encontrar, você quer ver um exemplo,
Aeronave. Você pode botar dupla proteção que você não vai chegar no limite aceitável. Quanto mais ou menos na aeronave? 140? Daí para mais. É? Existe assim uma estimativa aí de 140, 150, mas vai depender muito da manutenção da aeronave, do tempo que ele tem de voo. Se não me fala a memória, acho que a maior proteção aí de 25 decibéis, né? Isso aí, não tem maior do que isso. Você 29. chega até 28. 28. Só que aí existe o papo da ergonomia, né? Mas existe aquele teste feito no laboratório, que vai te dar, se você olhar um protetor auricular, ele tem lá. NFS, se eu não me engano. É isso mesmo, NFS. Ele vai ser um teste de laboratório e outro teste que foi feito no ser humano. Então, sempre o que é feito no ser humano é menor do que o resultado do laboratório. Mas aí ele é vendido pelo teste do laboratório, que é o teste mais fidedigno, né? Porque o laboratório vai fazer certinho, como tem que botar, Sim, né? E o ser humano, ele vai... usar de qualquer forma, coloca ali. Certo, Aí é treinamento mesmo, né? Mas é cultura, né? E fazer o cara entender essa possibilidade. E muitas das vezes o cara não entende muito, né? Essa questão de ruído, ele acha que Não, eu uma vez me deparei na parte de higiene, uma situação bem interessante. Eu estava monitorando máquinas de terraplanagem. Quanto de ruído gera a máquina e quanto o cara estava exposto. Porque na primeira avaliação, eles identificaram valores muito altos. E com a proteção não chegava ao limite satisfatório. E aí eles fizeram um plano de ação, que foi trocar as máquinas por máquina cabinada, com ar-condicionado, lógico, o cara aguentar ficar trancado ali dentro daquela cabine. E agora? Quanto que está de ruído? Entrou no plano de ação. Eu fui lá e achei ruídos assim que estavam a níveis de turbina de avião. Que isso? Eu falei, como? E aí quando você vai no histograma, vê a curva, né, e os pontos de pico que teve na medição, você observa que teve pontos de mais de 180 decibéis. Eu fiquei observando, e aí é uma técnica que eu aprendi com um médico do trabalho, muito Caxias, amigo meu, e ele falou assim, Guilherme, você nunca pode deixar o trabalhador sozinho. Isso... E é o que acontece. Toda vez que você contrata uma empresa, alguém para fazer uma avaliação, você vê, o cara distribui ficha para 10 trabalhadores e tem um técnico para acompanhar. Ele não vai conseguir. Vai largar. O que esse cara me fez? Era um trator de esteira. Esse trator estava um dia totalmente tranquilo. Porque na construção civil, não sei se você já trabalhou, já participou, você tem as máquinas que ficam lá à disposição para o trabalho. E aí você não sabe se vai usar um trator, uma escavadeira, uma patrol. Vai depender do trabalho. Vai depender do dia. Às vezes o que está programado não consegue sair, aí a máquina fica ali e o operador fica sentado o dia inteiro esperando. E esse dia estava assim, eu falei, nossa, eu vou perder a medição, porque ele não vai usar e aí não tem como apresentar. 1 minuto que eu saí, que eu voltei, chamaram ele para ir movimentar algum equipamento num outro canteiro. E ele foi com a máquina, andando de um canteiro até o outro. Eu falei, beleza, não vou perder a medição. Quando eu cheguei, eu encontrei esse pico. Aí o médico experiente olhou para mim e, ô Guilherme, como que esse cara, tinha alguma aeronave lá perto? Aí eu ri e falei, não, doutor, por que isso? Olha esse pico que está dando aqui. Aí a gente foi na tabela, achou a turbina do avião. Eu falei, nossa, peraí, mas pega a sua ficha de campo e confere nesse horário o que ele fez. Foi no horário que ele se deslocou. E foi um pequeno momento que ele se deslocou. Num canteiro de obra você não pode dar carona, não pode andar junto. Ele foi na máquina e eu fui andando a pé atrás dele. Ele soltou o microfone, colocou do lado da esteira da máquina do lado de fora e deixou andando. Quando ele viu chegando perto, ele botou de novo no corpo. No outro dia eu conversei com ele, brinquei, falei, cara, você me fez ganhar mais um dia de trabalho. Foi por quê? Foi porque eu vou ter que desprezar toda a avaliação que a gente fez ontem e fazer de novo com o senhor. Não, mas por quê? Expliquei, foi o que aconteceu, ele me confessou que ele fez isso. E aí qual era a ideia dele? Porque ele achava que isso ia ajudar ele na aposentadoria. Se ele tivesse mais exposto a risco... E de fato ajuda. Pois é, mas... Não, mas quando não que ele vai isso, conseguir né? provar? Não,
Porque ele não vai ficar surdo. Eu digo na ideia dele, né? Porque, não, a ideia dele fazia sentido. Mas quantos trabalhadores têm ideias assim, isso. mirabolantes? Não, comigo aconteceu uma vez isso, o cara deixou o aparelho, tirou o aparelho da cintura, o microfone, deixou na máquina e foi, não, porque eu saí, então achei que tinha que falar o aparelho, porque... Falei, mas faz sentido, rapaz, você tem muito isso. Despreza, né? Tem que desprezar. Outra coisa complicada é essas pausas pro almoço. E aí quanto tempo você vai desprezar num dia de trabalho? Como é que você vai saber isso? Então você tem que estar. É aquela história do futebol, homem a homem, marcação homem a homem, corpo a corpo. Infelizmente a gente ainda tem que ter isso. Mas é o que você falou, né? Nesses casos, nas empresas você bota dentro de um site para poder fazer essa medição. Ele bota vários dosímetros, né? Porque às vezes tem várias atividades com exposição de pessoas diferentes. E ele vai largar os caras sozinho. Isso aí. Aí o cara fica do lado de um negócio barulhento, fica mesmo. Fica. Não tem jeito. Às vezes não é assim intencional, como eu relatei aqui, mas às vezes é por desconhecimento. A pessoa, como você falou, não, achei que você tinha que ficar aqui porque eu estou saindo daqui. Na verdade você quer captar tudo, eu quero captar a realidade. Você fica exposto, porque a intenção é essa, né? Saber o ciclo seu de trabalho, quanto você fica exposto. Se a exposição te causa alguma coisa, causa alguma lesão. Eu costumo conversar com o pessoal, às vezes até na integração, quando eu vou apresentar, né, o PGR, os documentos para a função do trabalhador, eu falo assim, cara, eu tenho que te apresentar isso e tal, para você conhecer os riscos que você está exposto e tudo, e as medidas de controle dele. Eu vou lá na ferida, porque eu falo assim, sabe quando que você vai dar atenção a esse tipo de apresentação? Quando você quiser se aposentar. E aí você achou que você trabalhava offshore e você tinha direito à aposentadoria especial porque você estava lá. E na verdade não, você já recebeu porque você estava lá a sua periculosidade. A insalubridade não necessariamente está ali. E aí o cara fala assim, porque aí depois que você está querendo aposentar, você vai querer saber daquela medição de ruído que uma vez botaram um aparelho em você quando você tinha 30 anos, e agora você está com 60, 70, e aí você quer saber daquele resultado. Aí não adianta. É para isso que serve, né? Quando você está monitorando, você olha, tem que ser sincero. Hoje o meu trabalho não condiz com a minha realidade. Está fora. Hoje eu vou trabalhar mais, ou eu vou trabalhar menos, a realidade não é essa. E eu pego muito também, não sei se você já pegou o caso assim, né? Meu cara pedindo revisão de PPP porque o ruído dele não está no limite de aposentadoria especial, para trocar. Sim, ele pede, né? troca, preciso que bote. Eu estou precisando que fique em tal valor. Preciso que esteja em tal valor. E às vezes eu respondo, amigo, isso é um laudo que a gente tira do laudo que foi feito. Eu não posso mudar. Se eu mudar essa medição, eu estou fraudando o Ministério, a Previdência. O cara volta bravo, você não entende a nossa situação. Mas como é que eu mudo? Isso. Doideira, né? E aí é uma coisa que, assim, há muitos anos eu sonhei ainda, isso ainda está no campo do sonho, né? É um projeto de informação das pessoas. Porque às vezes as pessoas elas são muito pouco informadas. Ela não tem noção, e eu tinha uma ideia, por um período eu fui servidor público, né, no município, eu tinha uma ideia de fazer um projeto desse, com esse tipo de informação de segurança nas escolas. O governo tem um programa de segurança nas escolas. Sim, mas e aí não qual funciona, o braço que ele tem para isso? Então talvez às vezes você conseguindo... É muito macro quando você fala no governo fazer. Ele não consegue atingir. Não tem perna, né? Ele não tem. Isso é verdade. A gente costuma criticar muito o governo, mas vamos pensar bem. Qual o desafio que você tem na sua empresa que você trabalha, de controlar todos os ambientes e atender todas as necessidades das pessoas? E não consegue direito, né? Imagina um Brasilzão. Quantos mil habitantes tem em um município? Para uma prefeitura cuidar de todo mundo. Não, sem chance. A gente costuma dizer, a máquina pública está inchada. Não está inchada, ela está em déficit. É. Você tem quantos servidores no município para atender quantas pessoas de população?
Se for fazer a per capita, né, de pessoas de atendimento, você entendeu? Não consegue. Não consegue. É verdade. Então a gente tem essa ideia. Então eu acho que a iniciativa privada, as pessoas que realmente têm interesse, as ONGs, estão aí para isso. Pular para isso, fazer isso. Para apoiar. E eu te ajudo nisso aí. Se precisar, fala comigo, a gente vai junto nessa. Beleza. Que eu também acho importantíssimo, né? Principalmente no campo primeiro socorro, combate a incêndio. Sim. O que é um trabalho, o que gera, qual é o risco que esse trabalho gera, o que você vai encarar quando você sair para o mercado. Isso aí. O que você precisa aprender com isso, né? Eu acho legalzão isso, cara. Eu acho muito interessante. Eu falo isso baseado num projeto que eu fiz no próprio curso de segurança, eu me formei pelo Senac. Tem que fazer um projeto, né? Todo curso tem que fazer para o final, né? Isso aí. Montar uma empresa. O meu foi assim, montar uma empresa, definir isso, o meu foi assim. Fazer PPRA, fazer tudo, desfile de EPI, plano de emergência. Foi assim o seu também? Foi assim, foi da mesma forma. E o mais interessante é que eu tive um professor que ele era, na parte de combate a incêndio, ele era químico e era técnico de segurança. E aí ele falou na parte dele de incêndio e tal, de plano de emergência, ele queria que a gente montasse uma palestra em uma escola. Eu estava recém-formado em 2º grau de escola pública, né? Aí eu conversei com a professora lá e ela adorou a ideia, porque a gente não tinha, eu sou aqui de Rio das Ostras, a gente não tinha uma visão de um trabalho técnico. Você saía do 2º grau, vai fazer o quê? Trabalhar no comércio. Vou trabalhar no município, na prefeitura. Você não tinha uma noção da indústria, de ser uma formação técnica. Ia fazer técnica em quê? Contabilidade? É o que tinha, né? Era o que tinha. E aí eu ia chegar lá apresentando que tinha um Senac, um Senai, e que ali você poderia ter um novo horizonte. Ela gostou dessa ideia, não, traz fazer um auditório. Carlos, o auditório tinha uns 300 alunos. Tremeu as pernas todas. Parou a aula à noite e falou, como é que você faz isso? E aí foi mostrar a questão de combate a incêndio, como é que você controla fogo, as funções. E aí ela era minha professora de química, né? Ela quis que eu falasse sobre o triângulo do fogo e a composição química do fogo. O ponto de fulgor e tal. Eu falei, caramba, minha sorte que o professor estava do lado e aí ele me deu aquela moral ali. Não, você deve ter ficado nervoso. 300 pessoas assim, né? Não. Formando. E né? outra, não é? Alguns eram meus colegas. Que é pior ainda, né? Que eu tinha passado, eles ainda não tinham concluído e tal. Eu falei, caramba. Foi um primeiro desafio. Mas foi muito bom e dali surgiu essa ideia, porque eu vi que muitas pessoas tinham dificuldade. Tinha muito. Então, é por isso que eu faço esse podcast, né? Porque é muito comum você falar para você que trabalha de quê? Eu sou trabalho de segurança, trabalho. Ah, você fica lá fica com o revólver lá na coisa? Não, rapaz, você trabalha. Ah, mexe com EPI, você fica dando EPI para os outros? Vamos falar de segurança aqui, na verdade, né? Vamos explicar. Vamos explicar para todo mundo. É mesmo o que você quer fazer, né? É isso Porque aí. a gente vai falando um pouquinho disso, quando a gente está falando aqui de PGR, né? Daqui a pouco a gente vai falar de ocupacional. O pessoal entender o tamanho, a importância e como é bom trabalhar com isso, né? Que você consegue gerenciar. Como que você consegue ver? Aí volta aquele início do nosso papo de ajudar na qualidade de vida das pessoas. Pois é. Porque você pode salvar uma vida, né? Segurança salva a vida, né? Você salva a vida mesmo. Não tem... Depois que eu fiz o curso, uma coisa que eu gostava muito era trio elétrico. Um cara que gostava de acompanhar um trio elétrico. E eu achei muito interessante que a partir do curso eu olhei para esse deixa o trio elétrico lá longe. Que aí me chamou a atenção, coitado do motorista do trio elétrico, né? Como ele recebe carga ali de ruído. Sem saber, né? E você não consegue minimizar, porque ele tem um ruído de impacto. Ele fica pum, pum. A vibração. Eu sempre falo isso, né? Sobre ruído e proteção respiratória. São coisas que não é igual um acidente que sentiu, para, você se protege. O ruído, tempo. Né? Só daqui a 20 anos que você vai começar... Por isso que eu me apaixonei na higiene ocupacional. A higiene ocupacional é tremenda. Porque são coisas que ninguém percebe, né? Ninguém valoriza. O próprio empregador, um empresário, acha que isso é uma coisa que você não enxerga. Porque é o que você falou, não bati, não me machuquei, eu não vi o cara acidentar. Aquilo vai te consumindo. Por exemplo, igual às vezes tinha muito... Assim que eu comecei a trabalhar como segurança, o cara lá
lixando uma parede, por exemplo, aquela poeirada, ele bota aquela, né, sem respirador, fala, rapaz, você tem que usar respirador, você apoia para o seu pulmão, toma um copo de leite, você fica tudo safo. O copo do leite. Ela fala assim, cara, vamos pensar aqui um pouquinho. O que você respira vai para o pulmão, o que você bebe vai para o estômago. Qual é essa? Qual a ligação, né? Me explica aí que eu estou meio perdido. O cara, pô, segurança, agora você pegou pesado. É um mito, né, que foi criado. Um mito, né? Então, assim, tem toda essa transformação de troca gasosa do pulmão, né, com os órgãos que você vai passando. E as pessoas não entendem isso. Então, você tem que saber explicar isso para a pessoa. É o que a gente faz, né? O cara daqui a 10 anos pode ter uma enfisema pulmonar, pode ter uma silicose, asbestose. Uma coisa interessante que eu antes não tinha ideia, o meu avô morreu de efisema pulmonar. E ele nunca fumou e detestava estar perto de quem fumasse. Eu falei, não, mas para mim efisema pulmonar é doença de quem fuma, fumante. Não, ele trabalhava na usina de cana-de-açúcar. Olha aí. A fumaça da usina causou efisema pulmonar nele. Não se protegia, mas... Né? Morreu com 83 anos já há, sei lá, 30 anos atrás. Não tinha noção do que acontecia. Por isso que é importante, né? Isso aí. Carlos, cara, foi muito bom esse bate-papo. Trouxe bastante coisa, né? De deixar que a gente fica... Vai ficar a noite toda. Né? Mas vamos fazer o de higiene. Vamos fazer. Vamos alimentar isso. Vamos ver aí. A gente marcar uma nova data, vamos falar. Não vamos demorar muito não, que vai engatando uma na outra, né? Aí vai alimentando os assuntos. Emenda na outra. A gente faz. Mas obrigado ao mesmo aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tem alguma consideração para essa galera aí sobre a profissão, sobre... uma profissão muito boa, né? Assim, é uma profissão muito boa, gente, mas tem que ter amor. Se não tiver amor pelas pessoas, primeiramente, pelo que faz, vai ser bem sacrificante. Se você tiver só pelo dinheiro, aí eu não recomendo, não. Porque o dinheiro é bom, né? É bom, mas a quantidade de dor de cabeça e desafio que você vai enfrentar, eu não sei se esse dinheiro vai ser suficiente. Porque a gente passa por poucas e boas, né? Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é gigante. É muita responsabilidade. Já enfrentei processos por acidentes que aconteceram e eu tive que ir lá justificar e apresentar. Graças a Deus, dar depoimento, essas coisas. Né? O pessoal aí da segurança que já está na área, vamos ter atenção, né? Na documentação, vamos manter a documentação em dia, respaldo, que foi isso que me salvou. Aí. Eu tinha toda a documentação, todos os inventários de risco mapeado, atendendo a norma e tudo isso guardado. Foi o que me deixou a famosa evidência, né? Isso aí. A famosa evidência. É isso, pessoal. Obrigado aí por assistir o programa. Vamos lá compartilhar, né? Vamos curtir, se inscrever no canal, que aí mais gente aí vai ter assistir esse programa aí e entender mais um pouco do segurança do trabalho. Até a próxima.